Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para meditarmos a respeito da palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus está conosco, tem nos guiado, tem nos fortalecido. É muito bom nós mantermos a perspectiva de que Deus está sempre conosco, assim como Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, mas estariam conosco todos os dias até a consumação do século. Enviou o Espírito Santo para estar conosco e Deus, o Pai, tem concedido as suas bênçãos, a sua graça, misericórdia e poder para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos a melhor qualidade de vida possível até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus continue abençoando de um modo muito especial, fortalecendo, guiando, cuidando dos seus sonhos e projetos, e que neste momento de estudo da palavra de Deus, você tenha um momento de reflexão, um momento de paz e permita que o Espírito Santo continue falando a sua mente, o seu coração, de um modo muito especial. Estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, e ao começarmos um estudo da palavra de Deus, vamos nos colocar em oração para permitir que o Espírito Santo nos guie segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da tua palavra e em nome de Jesus eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz e direção, que sejamos fortalecidos no teu poder, que a cada dia estejamos sensíveis à tua voz. Que o Senhor, neste estudo do Evangelho segundo Marcos, que o Senhor fale conosco, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo e cresçamos em conhecimento da tua palavra e do teu amor. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho segundo Marcos fala a respeito do ministério de Jesus de um modo bastante peculiar, de um modo bastante diferenciado. É claro que todos que registraram o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Lucas, João e Marcos, cada um tem uma perspectiva diferente e é por isso que escreveram o Evangelho. Mas Marcos, como já disse em outras gravações, Marcos é o primeiro evangelho escrito e ele tem um fundamento bastante interessante, que é apresentar o ministério de cuidados de Jesus Cristo, de cuidados de Deus através de Jesus, e Jesus, que na sua encarnação se esvaziou de Deus para se fazer carne, se fazer homem, habitar entre nós, também ele mostra através da sua vida como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, um filho de Deus, como você e eu, um filho, uma filha de Deus, guiados pelo Espírito Santo para cumprir os propósitos de Deus. Então, Jesus, na sua humanidade, a palavra de Deus nos diz que ele se esvaziou de Deus e ele assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, na sua humanidade, era um homem cheio do Espírito Santo, mostrando que nós também podemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e, desta maneira, viver o propósito original, o propósito inicial de Deus. Mas o que acontece com o ser humano? Infelizmente, o ser humano ele tem dificuldade de crescimento, de aprendizado e mudança e gosta de viver em zonas de conforto. Então, o que acontece com isso? O que acontece é que a evolução intelectual do ser humano, ela passa a ser muito lenta. Primeiro, porque ele não está disposto a aprender. Segundo, ele não está disposto a sair da sua zona de conforto. E existem muitos outros fatores que eu poderia estar enumerando aqui que impedem o crescimento intelectual do ser humano e principalmente quando esta intelectualidade passa para o crivo do aspecto espiritual.
Então, nós temos que tomar cuidado, porque Jesus Cristo ele vem nos mostrar um modelo em que todos nós possamos seguir, crescer, mas para isso nós temos que tirar as nossas lentes da hipocrisia, nós temos que tirar as lentes do legalismo, dos dogmas, das imposições humanas. Nós temos que permitir que, de fato, o Espírito Santo fale conosco de uma maneira saudável, que nos promova um crescimento saudável e respeitando todas as posições e as limitações de compreensão de cada um, segundo o lugar em que ele está inserido, segundo a comunidade eclesiástica, a igreja, a denominação que você participa. Somos todos cristãos, cooperadores do Evangelho, e o nosso intuito é crescer em conhecimento para que nós vivamos melhor. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos liberta. Ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade de Jesus Cristo não é para trazer prisão, ao contrário, é para trazer liberdade, mas uma liberdade saudável, com responsabilidade, sem trazer prejuízo maior à nossa vida. Então, nós temos em Cristo Jesus a liberdade, como o apóstolo Paulo escreve. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Eu costumo dizer que ser livre para tomar veneno não é uma boa escolha. Somos livres para todas as coisas, inclusive para tomar veneno se quisermos. Mas isso não é saudável, isso não faz bem para a nossa saúde. E na nossa vida espiritual também é assim. Na nossa relação com Deus também é assim. Somos livres para interpretar e acreditar naquilo que nós quisermos, mas nem tudo vai ser saudável para nós como seres humanos, como pessoas que convivem em sociedade, que constituem família e principalmente na relação com Deus através da espiritualidade. Então nós temos que compreender que a verdade que Jesus Cristo apresenta, ela não traz peso, porque ele fala que os mandamentos dele não são pesados, não é para trazer legalismo, não é para trazer a obrigação de dogmas, mas é para que nós cumpramos a liberdade da palavra de Deus com responsabilidade dentro daquilo que agrada ao nosso Criador. E é assim que nós vamos vivendo a cada dia, a cada momento. E esta é a base do ministério de Jesus Cristo. Agora, dentro do seu ministério, ele apresenta como nós podemos ser e como nós devemos ser. E a primeira coisa que Jesus apresenta é o quê? É que ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, é uma pessoa que coloca a palavra de Deus em prática na sua própria vida e sabe interpretar essa palavra com responsabilidade, com amor, com dedicação, sabe viver dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Assim como nós todos devemos procurar fazer o mesmo. Então vamos observar o primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos. Então, Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, nós já estudamos nas gravações durante a semana, né? Hoje, domingo, iniciando uma nova semana, mas nas gravações durante a semana passada, nós tivemos aí cada detalhe dessa questão do batismo, da tentação de Jesus, desta apresentação de João Batista como sendo Elias e trazendo a nossa missão de levar também o evangelho, nós sendo o João Batista que ficou, o Elias que ficou. Então, nós temos esta figura aqui do versículo 1 de Marcos até o versículo 11, bastante minuciosamente explicada em outras gravações que vocês podem voltar aí no canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, e ali você pode ouvir as outras mensagens também. Mas vamos falar do capítulo 1 de Marcos, do versículo 12 em diante,
para nós observarmos o que Marcos está tentando nos apresentar através do Evangelho de Jesus Cristo, o que ele está apresentando no ministério de Jesus para que nós sigamos os seus passos. Então, nós temos aqui Marcos, capítulo 1, versículo 12, o texto diz assim: e logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, este episódio, logo depois do batismo, todos os evangelhos contam esse episódio, logo depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e ali foi tentado por Satanás. Mas Marcos, ele traz uma informação extremamente interessante e importante para nós. Por quê? Porque o que está sendo apresentado aqui é o modelo espiritual do grande conflito que nós vivemos. A palavra de Deus nos diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, né, Jesus também, em João 17, na sua oração, ele diz que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E na sua oração, Jesus pede a Deus o Pai que não nos tire do mundo, mas que nos proteja do mal, que nos livre do mal. Então, o que acontece com essa ideia? É que nós estamos no mundo, sujeito a todas as coisas, sujeito, inclusive, às ações de Satanás, o adversário de Deus. Nós estamos sujeitos à ação daquele que domina o mundo neste momento, de maneira geral. Ele não domina a todos, porque nós que nascemos de Deus somos filhos de Deus, mas vivemos como filhos de Deus num mundo que é regido pelo adversário de Deus. Então, ao entregar a nossa vida a Jesus, nós temos que compreender que nós estamos assumindo uma batalha espiritual, um grande conflito espiritual. E neste grande conflito, através da nossa postura, Deus vai sair vitorioso, assim como foi em Jesus Cristo. Assim como Jesus venceu, nós também nele, com seus ensinos, podemos vencer cada etapa da nossa vida. Então, o que acontece? O fato de Jesus ter sido levado para ser tentado no deserto mostra esta ação, esta influência adversária, essa ação maligna sobre os filhos de Deus, sobre você e eu que somos filhos de Deus. Você entregou sua vida a Deus, então pode ter certeza que Satanás e os seus demônios estão querendo atormentar a sua vida, querendo atrapalhar a sua vida. E o que fazer diante disso? O que fazer diante disso é se agarrar cada vez mais a Deus, a sua palavra, seguir as orientações e permitir que Deus cuide de você, que dê ordem aos seus anjos ao seu respeito. É o que mostra o texto aqui, que Jesus, ele foi por 40 dias para o deserto para ser tentado por Satanás, mas a informação importante que nós temos aqui é: estava com as feras, mas os anjos o serviam. Você, neste mundo, pode estar cercado de feras, mas pode ter certeza que os anjos de Deus estão ao seu lado. Estão cuidando de você, estão te protegendo. Deus está te guardando, está te orientando. Assim como os anjos estavam com Jesus ali cuidando dele no deserto, também Deus já deu ordem aos seus anjos para estarem com você, aonde você estiver, desde que você se mantenha debaixo da autoridade de Deus e na direção do Espírito Santo. Observe que no texto fala aqui no versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Foi o Espírito que conduziu. Aonde o Espírito Santo te conduzir, pode ter certeza que Deus estará com você naquele lugar. É isso que o texto de Marcos está mostrando. Jesus, ao iniciar seu ministério, em nenhum momento ele foi desamparado pelo auxílio de Deus, pelo poder de Deus. Você, ao entregar sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador,
você nunca será desamparado por Deus. Ele sempre vai estar ao seu lado, sempre vai estar cuidando de você, ouvindo as suas orações e guiando você pelo Espírito Santo como filho e filha de Deus. No versículo 14 em diante, 14 e 15, o texto ele dá continuidade a esse ministério de Jesus. E ele diz assim: depois de João ter sido preso, João Batista, né, que foi preso aqui, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, olha a pregação de Jesus. Até então, quem tinha ênfase na pregação era João Batista. João Batista, ele é 6 meses mais velho do que Jesus, ele é primo de Jesus, mas ele é 6 meses mais velho, e ele é o profeta que veio falar a respeito da chegada do Messias. João Batista é preso, ele vai ser morto na prisão. Agora, Jesus ele dá continuidade, né, a esse ministério da pregação em que João Batista abriu o caminho para ele. Por isso que João Batista utiliza a voz da profecia de Isaías quando fala: eu sou a voz que clamo no deserto, endireitarei os caminhos ao Senhor. Ou seja, o que João Batista estava fazendo era pregando a chegada do Messias, que hoje nós sabemos é Jesus Cristo. Então, João Batista foi preso e Jesus foi para Galiléia e continuou a sua pregação. E qual era a pregação de Jesus? O tempo está cumprido, ou seja, Messias chegou. Aquilo que todo mundo esperava, aquele que todo mundo esperava chegou. O Messias chegou. É Jesus Cristo. E por causa disso, o reino de Deus está próximo. Próximo no sentido não que ainda vai chegar, porque na verdade já chegou. Próximo porque está ao seu alcance, ao alcance das suas mãos. Então é esta a ideia do próximo. O que eu tenho que fazer diante disso? Olha o que o texto diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender do quê? Daquilo que você faz contra Deus, daquilo que você faz que ofende a Deus, daquilo que Deus não aprova, daquilo que te traz prejuízo pessoal, familiar, conjugal, social, aquilo que te traz prejuízo, arrependa-se, mude de posição, converta-se, entregue a sua vida a Jesus e deixe ele cuidar de cada detalhe, colocando tudo no seu devido lugar. Então, o que ele fala aqui? O que eu vou fazer? Arrepender, e a maneira que eu tenho de me arrepender é como? Crendo no Evangelho. Por quê? Porque o crer é o primeiro pecado da humanidade. Lembra lá no Éden? Quando Deus falou para o homem: não coma desse fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. Veio o adversário de Deus, na forma da serpente, e falou: pode comer que você não vai morrer. Eles tinham duas opiniões, e não crendo na palavra de Deus, eles foram experimentar o fruto para tirar a prova. Então, o primeiro pecado é não crer na palavra de Deus. Todo o restante é consequência disso. Então, não crer na palavra de Deus é um pecado que pode, né, e na verdade, certamente vai levar você a um mau caminho. Então, a única maneira que nós temos de nos arrepender é crendo no Evangelho. Por quê? Porque aquilo que nós decidimos fazer de fato, nós só colocamos em prática se realmente nós acreditarmos ou não. Você não pratica aquilo que você não acredita. Se você acredita de fato em Deus, na sua palavra, então coloque em prática da maneira que ele ensina. Se você não acredita, você vai fazer diferente. Se você faz diferente, compreende o certo e quer passar a fazer o certo, fazer o correto, então entra no que o texto fala aqui. Arrependa-se por estar fazendo errado, se converta, mude de posição e passe a fazer o que é certo, o que é correto. Então, arrependa-se e creia no Evangelho.
Continuando o versículo 16 em diante, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram a Jesus. Então, observe que agora Jesus ele está chamando pessoas para se juntar a ele nesse discipulado, nesse processo de aprendizado. Pessoas que ele quer instruir de uma maneira correta, de uma maneira sincera. E por que Jesus chamou esses? Uma curiosidade que nós temos aqui é que Jesus não está chamando desocupados, ele está chamando quem está trabalhando. Jesus não pegou uma pessoa e falou assim: ah, você não tem nada para fazer, vem aqui, vamos estudar a Bíblia junto, vem aqui que eu vou te ensinar algumas coisas. Não, Jesus não fez isso. Ele pegou aquele que estava trabalhando, aquele que tem disposição, porque quem tem disposição para o trabalho humano também terá disposição para o trabalho divino. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus ele dá atenção àquele que busca em espírito e em verdade, que trabalha em prol do seu reino. Então, Jesus caminhando no mar da Galileia, viu primeiramente os irmãos Simão e André, né? Simão, que é o nome grego ali para Pedro, né? Dentro dessa expressão, né, de Simão e André, para frente, Jesus vai chamar Simão de Pedro. Simão Pedro, como vai ficar conhecido, né, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, estavam trabalhando, eram pescadores, lançaram a sua rede ali no mar. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, trazendo para a nossa linguagem mais comum, venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que Jesus está falando. Venham comigo, vocês são pescadores, estão acostumados a pescar, a lidar com essa questão do peixe, mas eu vou te mostrar outro modo de vida mais excelente. Eu vou fazer com que vocês sejam pescadores de homem. Ou seja, pescadores de homens, por quê? Porque estes homens agora vão comprar esta ideia, essa interpretação correta da palavra de Deus para viverem melhor. E assim eles o seguiram. O texto continua dizendo, né, que também ele encontrou Tiago, que é o filho de Zebedeu, né, e João, que era o seu irmão. Então, Tiago e João, né, que eram irmãos, ali os filhos de Zebedeu, também, né, passaram a seguir Jesus nesse processo. E eles também estavam trabalhando. Aqui ele fala que eles estavam consertando as redes. E o interessante desse trecho do texto é o ofício que esses dois estão fazendo. Você perceba que ele está todo num ambiente de pesca. Todos são pescadores. Mas o que Simão e André está fazendo e o que Tiago e João está fazendo? Simão e André estão lançando as redes ao mar para pescar. Tiago e o seu irmão, o João, Tiago e João, eles estão consertando as redes. Então, Simão e André estão jogando as redes ao mar e Tiago e João estão consertando as redes. E Jesus chama os quatro. Isto mostrando para nós o quê? Né? Que existem pessoas que têm habilidades diferentes mesmo dentro do mesmo processo.
habilidades diferentes, né? Simão e André são pescadores, eles vão ali pescar, mas também precisam do suporte daqueles que sabem consertar as redes. Isto mostra o quê? Que nós, muitas vezes, na nossa vida ministerial, na nossa postura cristã, nós somos feridos, nós somos rasgados, nós somos machucados, mas Deus sempre vai ter alguém para ajudar a nos consertar, a edificar de novo, né? A estar conosco, a reconstruir aquilo que foi rasgado, aquilo que foi quebrado. Então, nós temos aqui Tiago e João, que tinha esta missão. E tínhamos Simão e André, que eram ali os pescadores. E todos ali faziam os seus ofícios, e agora Jesus está transportando isto para um meio espiritual. Acerca da continuidade do texto, no versículo 21 em diante, o texto diz assim: depois entraram em Cafarnaum. Observe, eles estavam na Galileia e agora entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Jesus foi ensinar na sinagoga. Por quê? Porque era sábado, dia do Senhor, dia de descanso, dia de reflexão, de estudo da palavra, e como era o mandamento e o costume de Jesus, e ainda é, né, de estar na presença de Deus de um modo especial aos sábados. Sábado, dia de crescimento, dia de estudo bíblico, dia de gratidão, dia de expressar o amor soberano de Deus sobre nós, né, através da nossa obediência à sua palavra. Então, Jesus no sábado, porque ele guardava o sábado, Jesus no sábado foi ensinar na sinagoga. Agora, olha o que acontece, versículo 22 em diante. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Olha o que ele diz aqui, o que aconteceu aqui. Jesus, no sábado, como era o seu costume, Jesus que mantém a lei, dando exemplo daquilo que nós devemos saber fazer, né? Jesus, ele guarda o sábado, e no sábado ele foi para a igreja, foi para a sinagoga para pregar o evangelho. Então, mostrando aquilo que nós devemos fazer também. Sábado, dia do Senhor, guardar o sábado e iniciar o sábado indo à igreja, indo à casa do Senhor. Quando ele chega ali, ele começa a pregar, ele começa a falar. Agora, em primeiro lugar, nós temos que observar o versículo 22, quando diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram doutores da lei que copiavam os textos bíblicos, tinham todo um cerimonial, um ritual para poder fazer essas cópias, não podiam ter um erro, não podiam errar uma letra, uma vírgula, não poderiam errar nada nas suas cópias. Eram pessoas extremamente letradas, intelectualizadas, doutores da lei, para manter firme a palavra de Deus, na sua íntegra, na sua conservação. E esses doutores da lei, esses escribas, eles, ouvindo Jesus, as explicações de Jesus a respeito da palavra,
eles se maravilhavam, porque ele falava com autoridade. Agora, olha que interessante. Por que que Jesus falava com autoridade? E eles, sendo doutores da lei, se admiravam da maneira que Jesus falava. Porque Jesus, ele falava com absoluta convicção. Nós temos que ter convicção. A autoridade é você ter absoluta convicção daquilo que você acredita. Eu tenho absoluta convicção da minha fé. Eu tenho absoluta convicção da minha salvação para a vida eterna. Eu tenho absoluta convicção do conhecimento da palavra de Deus e daquilo que eu pratico dentro da palavra de Deus. Eu tenho absoluta convicção de que o que eu acredito da palavra de Deus ser o evangelho eterno, de Gênesis a Apocalipse, continua sendo válido até os dias de hoje. Eu tenho absoluta convicção de que a guarda do sábado, ela é necessária, que guardar os mandamentos de Deus é necessário, que observar a minha vida e me colocar diante de Deus todos os dias em oração, pedindo perdão pelos meus pecados, transgressões, iniquidades e culpas, é necessário todos os dias. É necessário que eu faça uma autoavaliação da minha vida e me coloque diante de Deus, buscando cada vez mais crescimento e conhecimento. Então, eu tenho convicção daquilo que eu acredito. Por quê? Porque eu estudo a Bíblia, porque eu busquei me aprofundar nesse estudo e porque eu sei que colocando em prática da maneira correta, né, não trazendo nem dogmas e nem legalismos, mas praticando da maneira correta, eu sei a qualidade de vida que eu tenho, eu sei a tranquilidade que eu tenho, eu sei a manutenção da esperança que eu tenho, eu sei que eu encontrarei com a Ivone na ressurreição quando Jesus voltar. Eu sei disso. Então, falar com a autoridade é você ter plena convicção daquilo que você acredita e ensinar da maneira correta. É isso que Jesus fazia. Agora, vocês observem que no texto, né, isto era tão incomum naquele tempo que Jesus, ao começar a pregar com essa autoridade, aqui não tem o sermão de Jesus, né, o que ele pregou, mas ao começar a pregar com autoridade, uma pessoa que estava possuída pelo demônio se manifestou. O demônio se manifesta através dele. E o que o demônio estava fazendo num sábado dentro da igreja, dentro da sinagoga? É porque ali para ele estava um ambiente confortável. Porque não é porque você está dentro da igreja que o demônio não vai estar lá com você, né? Ele pode entrar com você. Aliás, o demônio está muito mais preocupado com quem está dentro da igreja do que quem está no mundo. Porque quem está dentro de uma igreja está buscando a Deus, está buscando regeneração, está buscando crescimento, está buscando obediência e amor divino. E é claro que Satanás é contra tudo isso. Só que ele estava ali se sentindo confortável, porque afinal de contas, o que estava sendo pregado ali não era algo que incomodasse. Agora, quando Jesus chega pregando a verdade absoluta e correta, ele se incomoda e se manifesta, inclusive reconhecendo quem é Jesus. Olha a fala do demônio no versículo 24. Olha a fala do demônio. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Observe que eles conhecem Jesus, sabem até de onde Jesus é, de Nazaré. Foi criado em Nazaré. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha o que o demônio professa. Nós sabemos quem você é. Nós sabemos que você é o Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta para que nós estejamos cheios do Espírito Santo de tal forma que onde nós estejamos, se houver alguém que se posicione como adversário
da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, dos nossos planos e projetos, ele olhe para nós e não veja a nós mesmos, mas veja o Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo e se incomode ao ponto de falar: eu conheço você, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quando uma pessoa se sente incomodado por você, que é filho de Deus, está fazendo o que é correto, o que é justo, o que é direção do Espírito Santo, né? Então, seja de fato esta pessoa íntegra, essa pessoa fiel, essa pessoa cheia do Espírito Santo. E se ele se incomodar com a sua presença, ele que saia, como diz um ditado popular, os incomodados é que se mudem, né? Então, se alguém está incomodado com a sua presença porque você está cheio do Espírito Santo, né, então ele é que está incomodado, ele que saia de perto de você, ele que seja expulso dali, que foi isso que Jesus fez com esse demônio que estava se manifestando, expulsou ele da sinagoga, e ali todos ficaram admirados, porque ninguém nunca tinha feito isso. E chegaram a perguntar, como diz o texto aqui, que doutrina é essa? Que jeito é essa? Né? Como é que ele consegue falar com os espíritos imundos e ordenar de tal forma que os espíritos o obedeçam? Como que é possível isso? Os espíritos imundos não obedecem a seres humanos, eles obedecem à voz de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, entregou sua vida a Jesus Cristo e se reconciliou com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, então, desta maneira, os espíritos imundos te obedecem. Mas nós não estamos interessados em ficar mandando espíritos imundos fazer alguma coisa. Eu não me importo se os espíritos imundos me obedecem ou não. Eu só não quero eles perto de mim. Eu não quero ter que conviver com eles, né? E pelo contrário, né? Eu quero cada vez mais a distância dele e a presença de Deus pelo Espírito Santo preenchendo a minha mente, o meu coração, de fato, de modo que eles vejam essa presença de Deus em mim e eles se afastem de mim sem eu precisar expulsar, né? Que eles já se afastem de uma vez. A questão é que esta postura de Jesus, esse jeito de Jesus, correu esta notícia por todos os lugares. Aqui fala em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, em todos os lugares ali, foi contado o que aconteceu na sinagoga nesse dia. Quando nós temos uma vida com Deus, buscando a Deus, nós, de fato, as pessoas começam a falar de nós de uma maneira positiva e começam também a compreender a ação de Deus pelo Espírito Santo em nós. O versículo 29 em diante diz: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, que é a casa de Pedro. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. E aqui Jesus ele cura a sogra de Pedro. Ele pega na mão da sogra de Pedro e a cura ela estava ardendo em febre. Nós sabemos que febre não é doença, febre é sintoma, febre é sequela. Existe alguma infecção, existe algo mais grave que está provocando aquela febre. Mas o que o texto está mostrando aqui é que não importa o que você tenha, Jesus, ao tocar na sua mão, ao pegar na sua mão, ele é capaz de restaurar a sua saúde, ele é capaz de cuidar de você, do seu físico, do seu emocional, ele é capaz de te levantar para que você continue o seu processo de vida. Como aqui a sogra de Pedro, que foi curada, levantou e passou a servi-los. Foi ali, né, fazer um lanche para eles, foi ali servir alguma coisa, né, para que
todos que estavam ali reunidos pudessem ter este momento de comunhão, de alimento juntos ali. Mas a questão é, onde Jesus toca as suas mãos, esta pessoa certamente será curada. Se você precisa de uma cura física, emocional, busque a Deus, busque ao Senhor. Deus tem muitas formas de curar. Deus, ele cura através dos médicos, através da orientação da medicina. Então, quando você estiver doente, né, ore, não despreze a medicina, mas também não despreze a espiritualidade. Antes de ir ao médico, ore pelo médico, para que o médico, orientado pelo Espírito Santo, possa identificar qual é o seu problema e passar o remédio correto, né? Porque quantas vezes nós observamos que o mau atendimento de um profissional, né, ou a falta do diagnóstico levou pessoas, inclusive, a óbito, né? Por quê? Porque o médico não conseguiu detectar o problema daquela pessoa naquele momento. Então, se você vai ao médico, tem uma dificuldade de saúde, ore antes, né? Não despreze a medicina, porque Deus deixou como recurso para nós, mas busque também a espiritualidade. Ore para que o Espírito Santo guie e ilumine esse médico para encontrar, né, o seu problema. Se você precisa de orientação psicológica, busque um psicanalista, busque um psicólogo, busque, né, se for uma questão espiritual, busque o seu líder religioso, o seu pastor, o padre, né, aquele que é seu líder religioso. Busque as pessoas que podem te ajudar, e elas só poderão te ajudar se o toque delas vier de Jesus. Então, ore por elas, né? Ore por todas as pessoas que você vai buscar para te auxiliar nessa caminhada. No versículo 32 e 33, o texto diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nós não temos o hábito de ficar conversando, fazendo entrevista com demônios. Se tem uma pessoa que manifesta um demônio, simplesmente expulse e pronto. Até porque nós não temos que dialogar com os adversários de Deus. Nosso diálogo é com Deus. Então, mesmo que exista uma pessoa que manifeste uma possessão demoníaca em algum lugar, ore a Deus, fale com Deus, busque a mediação, a intercessão de Jesus Cristo, busque se encher do Espírito Santo, e o próprio Senhor vai expulsar aquele demônio, vai expulsar aquele adversário dali. Nós não temos que ficar conversando com adversários de Deus, mas aqui, na postura do ministério de Jesus, o texto de Marcos faz questão de colocar aqui que trouxeram neste dia muitos enfermos e endemoniados. Enfermos são doentes físicos, endemoniados são doentes espirituais. Existem doenças físicas, existem doenças espirituais. A questão é que Jesus é capaz de sanar, de curar todas as doenças. Ele é capaz de restaurar todas as coisas de fato, né? E ali ele curou muitos, né? E expulsou os demônios, não lhe permitindo que falassem, porque aonde Jesus está presente, não é o adversário que vai falar, tem que ser ele que vai falar. Depois disso tudo, olha o que acontece no final desse dia, versículo 35 em diante. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. E tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, a fim
de que eu pregue ali também, pois para isto é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Observem o que Jesus fez depois de um dia exaustivo. Ele fala aqui que já na alta madrugada, né, Jesus saiu para um lugar deserto, para um lugar sozinho, e ele foi orar. A importância da oração. É na oração que nós nos refazemos diante de Deus. É na oração que Deus revitaliza as nossas forças. É na oração que Deus conversa conosco de um modo especial, trazendo a sua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Oração é muito importante. Você não pode passar um dia sem orar. Você, ao acordar, já tem que buscar a Deus antes do celular, né? Fale com Deus. Quando você for dormir, ore a Deus, fale com Deus. Ah, mas já é tarde, eu estou cansado. Aqui Jesus está falando, o texto de Marcos está falando que já era alta madrugada, mas Jesus não foi dormir sem orar. Ele está nos mostrando a importância da oração. É importante que nós oremos, que nós busquemos a Deus a todo momento, porque é Deus quem vai refazer as nossas forças. O sono vai trazer descanso, vai nos ajudar? Vai. Mas Deus pode nos restaurar em qualquer circunstância. Então, né, dedique um tempo do seu dia, ou vários momentos do seu dia, como o profeta Daniel, para a oração. Mas, principalmente, inicie o seu dia em oração e termine o seu dia em oração. Se coloque diante de Deus. Ninguém pode estar ocupado demais a ponto de deixar de orar, né? Então, busque Deus em oração. E a conclusão do texto, do versículo 40 em diante, né, ele diz assim a respeito da cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente a advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai ali e mostra ao sacerdote e oferece a oferta pela tua purificação, o que Moisés determinou para servir de testemunho para o povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Observe, Jesus, ele promove a purificação, a cura de um leproso. Agora, o interessante é que o leproso, muito mais do que doente, né, ele se sente impuro. E o que quando ele se coloca diante de Jesus, o que ele fala para Jesus aqui no versículo 40 ele se ajoelha diante de Jesus, ele estava leproso, mas ele fala: se quiseres, podes me purificar. Então, tem muitas pessoas que se sentem sujas, se sentem imundas, se sentem impuras, até para se colocar diante de Deus. Este homem, ele sabia que ele era impuro e que estava com uma doença grave. Também o termo impuro na teologia hebraica indica aquele que está em processo de morte, né? Acelerando o processo de morte. Quem está com lepra, para esse tempo, ele estava com um processo de morte acelerada. Então, esse termo imundo se refere a esse processo de morte em aceleramento, né? Se você se sente também em processo de morte, tem pessoas que até provocam este processo na sua vida através de vícios, através de drogas, através, né, do uso de cigarros, de bebidas alcoólicas. Ele acelera esse
princípio, né? Essa forma de se degradar, essa forma de acelerar a morte, né? Ele promove isso, porque ele se sente indigno. Mas faça como esse homem, se prostre, se coloque diante de Jesus, e a expressão dele é: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus fala, eu quero, assim como ele diz hoje para você também, eu quero. Jesus sempre quer nos purificar, ele quer nos tornar limpo, ele quer tornar a sua mente limpa, o seu coração limpo, a sua vida limpa, sua vida conjugal limpa, a sua vida familiar limpa, o seu lar limpo de tudo aquilo que é impureza, que está trazendo morte para você, para o seu lar, para a sua família. Deus quer, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, te tornar limpo e purificar todas as coisas, assim como ele fez com este homem. Então, basta você procurar. Este, no capítulo 1, foi um dia no ministério de Jesus. Um dia no ministério de Jesus, né, um dia intenso, em que Marcos registra com muitos detalhes para mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua cuidando de você, da sua família, de todos nós. E nós também temos o dever de, ao sermos curados por Jesus e tendo o Espírito Santo que habita em nós, nós também exercemos o bem e levamos o melhor de Deus para cada um, segundo o ministério, segundo o chamado de cada um. Então, que você tenha a paz de Deus, a direção do Espírito Santo, seja fortalecido pelo poder de Deus e pela sua palavra, e tenha certeza que Deus está cuidando de você em cada detalhe. Que Deus continue abençoando, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados, pela restauração que o Senhor já proporcionou em nós. Te agradecemos porque muito mais que uma simples palavra, o Senhor é o autor da vida e pode transformar todas as situações adversas que nós vivemos em bênçãos espirituais, bênçãos físicas, em tudo aquilo que cada um precisa. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que acompanha esse estudo, que o Senhor conceda da tua paz, da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana, em nome de Jesus.